Bora aprender o segundo checkmate básico mais usado, tá? Que é o checkmate rei e torre versus rei. A parte boa, gente, é que o checkmate rei e torre versus rei não é um checkmate difícil da gente aprender, tá? E é um checkmate também que a gente não vai ter problema de executar dentro dos 50 lances que a gente precisa, né? Lembrando que se a gente não executar o checkmate em 50 lances, a partida é empatada, tá? O mate rei-torre contra rei, a gente demora no máximo, se a gente treinar direitinho, na pior das posições a gente vai demorar 16 lances, tá, galera? Então, é um mate que não vai ter muitos problemas, né? A gente não vai ter muitos problemas para conseguir executar dentro dos 50 lances, tá certo? E para isso a gente vai aprender com dois métodos, tá? Um método fácil com o rei e a torre juntos, eles trabalham juntinhos, e um método mais ou menos fácil, tá? Que o rei e a torre eles não trabalham tão juntinhos assim, mas também, mas eles conseguem dar o mate, tá? Que é um mate mais eficiente do que o método fácil, que é um método que demora um pouco mais, tá? Mas a gente consegue executar, tá certo, galera? Bom, essa posição está um pouquinho avançada, né? Vamos recuar ela um pouquinho, vamos deixar numa posição mais difícil para a gente poder aprender. E essa posição ideal, né? Lembrando que, para a gente conseguir dar o checkmate, o rei que vai levar o checkmate, no caso aqui o rei pretinho, ele precisa estar em alguma das casas marginais do tabuleiro. Se ele não estiver em nenhuma das casas marginais, é impossível dar o checkmate básico de rei e torre contra rei. Tá certo, galera? Muito bem. Bom, aí, primeiro método, primeira forma é o quê? A gente vai fazer com que o meu rei, que vai dar o checkmate, chegue o mais próximo possível do rei dele, né? Então, estou jogando, pronto. Eu não consigo mais chegar mais perto do rei dele, porque, obviamente, essa casa está ameaçada, né, pelo rei adversário, eu não consigo. Então, eu vou pegar a minha torre e vou aproximar a torre minha do meu rei. Muito bem. Nesse momento agora, a minha torre e meu rei estão juntinhos, são amiguinhos, né? Vamos todo mundo junto, né? Rei e a torre. Agora o rei preto joga lá. Reparem que eu não consigo mexer a torre para atacar o rei adversário, porque senão ele vai capturar a torre e vai empatar a partida, né? Rei e rei empata a partida. Então eu vou com o meu rei, né? Reparem que aqui ele tem que recuar ou para a casa D6 ou para a casa F5, né? Vamos supor que ele recue para a casa F5. Ele se afastou do meu rei, então o meu rei vai chegando perto. Ou seja, quando eu puder chegar com o meu rei perto, eu uso meu rei. Quando não puder usar meu rei, eu uso minha torre. Tá? E assim vai indo até encurralar o rei adversário, né? Então aqui, ó, jogou o rei, eu não consigo chegar com o meu rei mais perto do rei dele, então eu vou com a minha torre, né? Vamos supor que ele jogue lá atacando minha torre, vou com meu rei, né? E aí a gente vai jogando, encurralando o rei adversário, sempre jogando o rei ou a torre pertinhos um do outro, né? Até que o rei dele chegue na última fila, e aí a gente continua aproximando o rei ou a torre, tá, galera? Percebam que é bem tranquilo, tá? De executar esse checkmate. Bom, o rei chegou na última fila aqui, meu rei não consegue chegar mais perto, mas eu consigo colocar a minha torre na penúltima fila. Então, o rei adversário está na última linha. Então, eu coloco a minha torre na penúltima. E depois eu vou usar o meu rei na antepenúltima, na terceira. Tá? O rei adversário vai jogar lá, é a única casa que ele tem disponível. E agora eu vou com o meu rei. Ele joga o rei dele, eu jogo com o meu rei. O rei dele vai para o canto e agora eu executo o checkmate. O rei dele está ameaçado pela minha torre, né? Ele não tem nenhuma casa que ele possa jogar, porque essas três casas que ele teria disponível ou estão ameaçadas pela minha torre ou estão ameaçadas pelo meu rei. Tá? Então, nesse caso, é o checkmate. Tá? Vamos supor que numa posição aqui como esta, ó, vamos voltar aqui nessa posição, que o rei dele não vá
para a casa angular, né? Para nenhuma dessas casas aqui do canto do tabuleiro, né? Vamos supor que nesta posição ele se mantenha no meio, né? Eu vou com o meu rei. Ele joga para lá, vou com a minha torre. Foi para o canto, né? Eu jogo para lá. Foi para lá, eu jogo com a minha torre e ele joga aqui. Pessoal, reparem o seguinte, ó, nessa posição eu não consigo executar o checkmate porque o rei dele capturaria a minha torre. Tá? Neste caso específico, eu preciso fazer o que a gente chama de lance de tempo. O que é o lance de tempo? Eu preciso manter o meu rei nesta terceira linha, né? Eu preciso manter a minha torre na segunda linha e eu não posso permitir que o rei dele, né, saia da primeira linha. Então o que eu faço? Eu pego a minha torre e mantenho ela na segunda linha. E agora vem a dica, ó, gente. Ele joga o rei dele lá. Reparem, gente, que se eu for com o meu rei para tentar dar checkmate, o rei dele, todo momento, ele vai sair da frente do meu rei. E eu não vou conseguir dar o checkmate. Né? Ele joga, eu vou ter que jogar a minha torre para lá e depois esperar ele voltar para dar o checkmate. Então, nesse momento, o que eu faço? Quando ele joga... Quando eu jogo a minha torre aqui, ó, no canto, ele joga para cá, o lado que ele jogar, eu jogo a minha torre para o outro canto. Então, ó, se ele jogou o rei para esse canto, né, eu vou com a minha torre para o outro canto. Se ele tivesse movimentado o rei dele, né, para este canto aqui, né, para este lado, eu manteria a minha torre do lado de cá. Ou seja, jogaria a torre deste lado. Tá? Então, observando o meu rei, para o lado que ele jogar o rei dele, eu jogo a minha torre para o outro lado. Né? Então, nessa posição, aqui, se eu jogo minha torre nessa casa, se ele joga o rei dele em H5, eu vou com a minha torre lá para G8. Se ele voltar, checkmate. Minha torre está ameaçando o rei dele e o rei dele não tem nenhuma casa disponível para jogar, porque estão todas ameaçadas, ou pelo meu rei ou pela minha torre. Então aqui, ó, o rei dele vai ter que ir para baixo. E aí o meu rei vai acompanhando o rei dele até que ele volte. Né? Como dizem, né, o bom filho a casa torna, né? Ele vai ter que voltar para alguma dessas casas. E nesse momento é o momento que eu executo o checkmate. Tá? Neste momento eu executei o checkmate em 18 lances, né? Não são os 16 lances da melhor forma, da forma mais rápida, da forma mais eficiente, mas a gente consegue executar o checkmate sempre usando o rei e a torre juntinhos até encurralar o rei adversário. Esse é o método mais fácil, tá, gente? E é o método que não é o mais rápido, mas é o mais fácil. Agora a gente vai aprender um método, tá? Que não é o método mais rápido, né, galera? A gente vai aprender um método, quer dizer, a gente vai aprender um método mais rápido, mas que não é o método mais fácil, tá, galera? Então a gente vai para o método mais ou menos fácil, que o rei e a torre eles não trabalham tão juntinhos, tá? Nessa posição, então, posição que a gente tinha estudado antes, meu rei vai para B2. Vamos supor que aqui ele jogue o rei para D4, para impedir já que o meu rei chegue o mais próximo possível, né? Eu não vou mandar a minha torre para perto do meu rei. Não, 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 não. Eu vou usar o rei e a torre para tirar o máximo possível de casas do rei adversário. E aqui o melhor lance nessa posição seria a torre em H5. Reparem que a torre, ó, está atuando nessa linha e o rei adversário ele não consegue nem nessa linha que eu acabei de mostrar e nem em nenhuma dessas outras linhas. Né? Ou seja, só com esse movimento de torre eu já tirei 32 casas que o rei adversário poderia jogar. Né? Só com 2 movimentos eu já tirei metade das casas do rei adversário. Vamos supor aqui que o rei jogue nesta casa, né, para tentar se manter em uma das casas do centro. Né? Então o meu rei vai empurrar o rei adversário. Olha só como o meu rei e a minha torre estão distantes
mas estão trabalhando em harmonia um com o outro, né? Nesta posição, todas essas casas aqui, ó, que o rei tem acesso, estão protegidas ou pela torre ou pelo rei. Então o rei vai ter que ir ou nessa casa, F3 ou F4 ou E3, né? Vamos supor que aqui o rei jogue para E3. Opa, ele liberou essa linha. O que eu faço? Coloco a minha torre aqui. E neste momento, todas essas casas aqui estão ameaçadas pela minha torre ou pelo rei, e aqui ele é obrigado a jogar ou em E2, ou em F2, ou em F3. Supondo que ele jogue em F3, por exemplo, acompanho com o meu rei. Certo? Neste momento aqui, ó, se o rei adversário resolver atacar a minha torre, tá? O que eu faço? Eu faço um lance de tempo. Ou seja, eu mantenho a minha torre aqui para que o rei não consiga sair. Então eu jogo minha torre lá para A4. Se o rei dele voltar para cá, tá? Eu dou mais um lance de tempo até que o rei dele vá para o canto e o meu rei empurre o rei dele também. Tá? Se o rei dele, por acaso, jogar para F2, eu uso a minha torre para empurrar o rei adversário. Tá? Olha que curiosidade, gente. Nessa posição, ele não pode pensar em jogar para E1. Senão ele toma um checkmate em 2 lances. Tentem achar o checkmate em 2 lances aí, gente. Alguém achou? Muito bem. Eu dou um lance de tempo com a minha torre para F3. E aí o rei deles é obrigado a jogar para D1, porque todas as outras casas estão ameaçadas, com exceção a D1. Então ele é obrigado a vir aqui na frente do meu rei. E aí, checkmate. Tá? Mas vamos fazer de conta que o rei adversário, que o jogador de pretos, ele não faça esse lance ruim. Né? Vamos supor que ele faça o melhor lance possível, que seria, por exemplo, o rei G2. Né? Ele vai para o canto, e aí nessa posição eu jogo meu rei para E3, eu vou empurrando o rei adversário. E nessa posição aqui agora, se ele joga o rei para G3, eu não posso, obviamente, atacar o rei dele com a minha torre, porque senão ele capturaria a minha torre. É neste caso, então, que eu faria um lance de tempo, né? Eu jogo a minha torre, mantendo a minha torre nessa quarta linha aqui, né? E assim que o rei voltasse para G2, eu jogaria a minha torre para G4. E nesta posição agora, o rei ele vai ter que jogar ou para H3, ou para H2, ou para H1, que seria a primeira fila, né? Ou então ele jogaria o rei para F1 e a gente daria o mate em 2 lances com um tema igual ao que a gente usou agora há pouco. A gente faz um lance de tempo com a torre, o rei é obrigado a ir para E1, e aí checkmate. Né? Então, nesse caso específico, vamos supor que o rei jogue, por exemplo, para H3. Né? Eu vou com o meu rei para F3 e pronto. O rei preto está na primeira linha, a minha torre está na segunda linha e o meu rei já está na terceira linha. Né? E aqui a gente vai dar checkmate em 3 lances, tá, gente? Então vamos supor que o rei jogue para esta casinha aqui, rei H2. Eu vou com o meu rei aqui para F2. E aí quando ele ameaça a minha torre jogando o rei em H3, né, eu dou um lance de tempo. Ele é obrigado a jogar em H2. E aí, de novo, torre H4, checkmate, tá, galera? Muito bem, executamos o checkmate, tá? No máximo, no caso aqui, em 15 lances, tá, gente? Lembrando que na pior das posições, a gente executa esse checkmate em 16 lances, tá, gente? É só a gente treinar bastante, treina aí com o coleguinha seu, ou pela internet, ou se vocês moram juntos aí, pessoalmente, tá? Mas basicamente é isso, tá, gente? O mate de rei e torre é um mate que, assim como o mate de rei e dama, ele precisa de treino. Quanto mais a gente treinar, mais prática a gente adquire e mais rápido a gente executa esse checkmate. Tá certo, galera? Nossa próxima videoaula a gente vai aprender o checkmate de rei e 2 bispos contra o rei. Vocês também vão aprender 2 formas diferentes de dar o checkmate rei e 2 bispos. Tá? Já é um checkmate um pouco mais difícil, mas com um pouco de treino, um pouco de força de vontade, todo mundo consegue. Tá certo, galera? Valeu, beijão, até a próxima. Tchau, tchau!